Hoje faremos uma análise sobre as expectativas das relações entre Biden e Xi Jinping na cúpula do clima COP26. Como ficará a economia americana após a adoção de sistemas de energia renováveis? E como tem sido a abordagem da China para deixar de ser o maior emissor de carbono do mundo? Veja também como o projeto Programa Pró-Trilhos está promovendo a revolução ferroviária pelo Brasil. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. A COP26 United Climate Change Conference, que aconteceu de 31 de outubro a 12 de novembro no Scottish Event Campus em Glasgow, Reino Unido, deixou muita polêmica. Antes da conferência, o secretário da ONU, Antônio Guterres, emitiu uma declaração de que a crise climática é um código vermelho para a humanidade e disse: se os governos, especialmente os governos do G20, não se levantarem e liderarem este esforço, estaremos rumando para humanos terríveis. Sofrimento. Os países europeus e americanos também estão lutando para lançar uma agenda de redução radical de emissões e prometeram atingir emissões zero de dióxido de carbono em 2050. O governo Biden sempre considerou a redução de carbono como parte central de sua política externa. Poucas horas depois que Joe Biden tomou posse, em 20 de janeiro, ele assinou uma ordem executiva para que os Estados Unidos voltassem ao Acordo do Clima de Paris, revelando a importância que atribui ao assunto. E ele não hesitou em enviar seu chamado enviado climático, o ex-secretário de Estado John Kerry, que tem quase 80 anos, à China. Ele também libertou Meng Wanzhou às pressas em troca da cooperação de Xi Jinping em questões climáticas. Nas palavras da mídia chinesa, Biden é obcecado pela questão climática. Ele está fadado a sempre considerar grandes problemas as questões como emissões de carbono, conservação de energia e proteção ambiental. Dessa vez, Biden estava planejando mostrar os resultados de suas negociações sobre redução de carbono ao Partido Comunista Chinês, o maior emissor do mundo na COP26. Mas Xi esteve ausente tanto na cúpula do G20 quanto na conferência COP26 em Glasgow. Xi, pelo menos, gravou um vídeo para a cúpula do G20 para compensar sua ausência. Mas, para a cúpula da COP26, ele enviou apenas um comunicado por escrito. É como se Xi estivesse anunciando publicamente que considera o assunto um jogo entediante demais para ele jogar. A atitude desdenhosa de Xi Jinping, juntamente com sua promessa pública em setembro de reduzir as emissões de carbono, que foram revertidas para aumentar a capacidade de produção de carvão por causa da crise de energia doméstica, é um duro golpe para Biden. Nessas circunstâncias, Biden expressou publicamente seu desapontamento na coletiva de imprensa no final da cúpula de Roma pelo fato da China e da Rússia não terem se comprometido em abordar a mudança climática. Na verdade, a atitude privada de Biden é ainda mais intensa. De acordo com um relatório do Washington Post, em uma reunião na Casa Branca no mês passado, Biden realmente xingou em voz alta enquanto falava sobre se os maiores poluidores do mundo realmente manteriam suas promessas de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, dizendo isso é besteira. A questão do clima sempre esteve no topo da lista do governo Biden quando se trata de cooperação com o Partido Comunista Chinês, mas isso é apenas ilusão. Nunca haverá um resultado, isso porque o PCC definitivamente usará a questão climática como moeda de troca para ameaçar a comunidade internacional, seja aliviando algumas das restrições às empresas de tecnologia chinesas ou restringindo seus negócios com Taiwan. Em suma, Biden nunca obterá o que deseja do PCC. Como podemos ver, os governos de esquerda radical do Ocidente estão demonstrando um desespero sem precedentes. Eles não estão apenas pregando a crise climática em todas as frentes, mas também lançando planos radicais de redução de emissões, embora ainda estejamos sob a pandemia. A questão é, as mudanças climáticas são realmente terríveis? A energia verde que eles estão promovendo
pode realmente resolver estes problemas ambientais? Falando em mudança climática, vamos começar com a origem do termo. Ele foi usado pela primeira vez pelo ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush Jr., em fevereiro de 2002, para substituir o termo aquecimento global. Na época, isso causou descontentamento entre os ambientalistas que achavam que Bush Jr. havia abandonado o conceito de aquecimento global e até mesmo os traído. Mas agora parece que Bush os salvou, pois a proposição de aquecimento global tem sido cada vez mais questionada. O aquecimento global é o aquecimento de longo prazo do sistema climático da Terra, observado desde o período pré-industrial, entre 1850 e 1900, devido às atividades humanas, principalmente à queima de combustível fóssil, que aumenta os níveis de gases de efeito estufa que retém o calor na atmosfera terrestre. Anteriormente, alegava-se que as emissões humanas de dióxido de carbono estavam causando o aquecimento global e, à medida que a atividade humana aumentava, as temperaturas globais aumentavam, o que faria com que o nível do mar subisse. Os defensores argumentam que a única maneira de impedir o aumento da temperatura é reduzir a emissão de dióxido de carbono. Em 2006, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, estrelou um documentário intitulado A Verdade Inconveniente, que afirmava que a Terra já estava superaquecendo. O documentário ganhou o Oscar de melhor documentário na época e o próprio Al Gore ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2007. Em agosto, o IPCC divulgou seu sexto relatório de avaliação das mudanças climáticas, indicando que o aquecimento global estava piorando e que o limite máximo de 1,5 graus Celsius definidos pelos líderes em 2015 provavelmente seria violado entre 2030 e 2052, 10 anos antes do previsto. Políticos e a mídia fizeram o seguimento, dizendo que o inferno do clima estava chegando e que havia apenas uma última chance de salvar o planeta. No entanto, não há de fato nenhuma evidência científica de que o CO2 esteja causando o aquecimento da Terra. Os dados revelam que os humanos emitem cerca de 6,5 bilhões de toneladas de dióxido de carbono a cada ano, enquanto os 130 bilhões de toneladas de dióxido de carbono produzidos naturalmente são 20 vezes mais do que a quantidade produzida pelos humanos. Isso revela que o impacto dos humanos na temperatura é, na verdade, limitado. Em 1900, havia tantas ondas de calor nos Estados Unidos quanto há hoje. Em 2009, o mundo experimentou um clima extremamente frio, com fortes nevascas na China, cobrindo Shanxi, Henan, Hebei, Shandong e outras muitas províncias. Do outro lado do globo terrestre, a queda da neve nos Estados Unidos também bateu um recorde e paralisou a capital de Washington por vários dias. Gennady Matishov, que é oceanologista acadêmico da Academia Russa de Ciências e diretor científico do Centro de Pesquisas do Sul da Academia Russa de Ciências, disse em uma entrevista à Rússia que a humanidade dará início a uma pequena era do gelo, não ao aquecimento global. Também há estudos que revelam que a mudança da temperatura global de janeiro de 1999 a dezembro de 2018 é de mais ou menos 0,07 graus Celsius. Houve 4 pequenas eras do gelo na história chinesa, onde o frio intenso levou a mudanças dinásticas. David Orwell, um conhecido cientista canadense, disse que a tecnologia moderna pode nem mesmo ser capaz de prever o tempo com precisão 3 dias a partir de agora. Como os cientistas podem prever as mudanças climáticas nas próximas décadas ou mesmo séculos? Em outras palavras, não há consenso entre cientistas e historiadores sobre o tema aquecimento global. É por isso que o termo aquecimento global foi alterado para mudança climática. De acordo com a mídia, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, era dono de uma mansão de mais de 3.000 metros quadrados em Nashville, no Tennessee. A mansão tinha 20 quartos e 8 banheiros. Os registros de consumo de energia mostram que a conta de eletricidade média mensal de sua casa em 2006 foi de $1.200, mais do que a média das famílias americanas gasta em um ano na área. Já não é novidade que esses chamados ambientalistas viajam e participam de eventos em jatos particulares e iates de luxo com grandes emissões. Então, sua defesa da energia verde pode realmente reduzir a poluição ambiental? O documentário Planeta dos Humanos, ou Planet of the Humans, revela que as energias renováveis não reduzem a poluição ambiental.
Um painel solar do tamanho de um playground só pode gerar eletricidade para 10 famílias por ano, e o processo de fabricação de moinhos de vento e painéis solares é extremamente prejudicial ao meio ambiente. Por trás das usinas de energia renováveis, uma grande quantidade de combustíveis fósseis ainda é necessária para sustentá-las. Como as energias eólicas e solar são muito limitadas por fatores climáticos, uma usina térmica é necessária como reserva. Assim que a energia verde ficar indisponível devido ao clima, a usina termoelétrica terá que ser ativada. Mas ligar e desligar frequentemente uma usina térmica irá causar grandes danos ao seu equipamento. Além disso, as instalações de energia eólica e solar têm uma vida útil muito curta e serão descartadas após apenas 10 anos ou mais. Isso seria uma forma disfarçada de produção de lixo e um enorme desperdício de dinheiro. O documentário Planet of the Humans também se concentra na bioenergia. A bioenergia é uma fonte de energia renovável feita de materiais de origem biológica. O filme mostra que o corte de árvores para a obtenção de bioenergia está florescendo em todos os Estados Unidos, mas cortar todas as árvores do país não forneceria eletricidade o suficiente para um ano. Por exemplo, uma usina de energia pode obter 11 milhões de dólares em financiamento do governo dos Estados Unidos em um ano. Uma vez que a bioenergia vem de plantações ou árvores, surge a questão de saber se devem ser produzidas culturas alimentares ou culturas comerciais que podem produzir biocombustíveis. Jim Ziegler, que foi o relator especial das Nações Unidas para o Direito à Alimentação de 2000 a 2008, teme que os biocombustíveis levem a mais fome e disse que usar safras para fazer biocombustíveis para substituir a gasolina é um crime. No entanto, a fim de atingir metas de redução de emissões mais agressivas, a União Europeia implementou uma versão revisada da Diretiva de Energias Renováveis em julho de 2021, aumentando a participação dos biocombustíveis no consumo total de combustível para 26% em 2030. Biden lançou uma nova política do setor de energia dos Estados Unidos em seu primeiro dia no cargo, não apenas cancelando a licença para o projeto do oleoduto Keystone XL dos Estados Unidos com o Canadá, mas também congelando temporariamente a extração de petróleo e gás natural em solo federal. O novo Acordo Verde, defendido pelos democratas de extrema esquerda, incluindo a AOC, propõe eliminar completamente os combustíveis fósseis em 10 anos e substituí-los por energia 100% renovável, como eólica e solar. O novo Acordo Verde também exige que todas as casas dos Estados Unidos sejam reformadas em 10 anos para atender aos novos padrões de energia. Mesmo que todo o PIB dos Estados Unidos seja alocado para cumprir esse plano por um ano, ele não seria capaz de cumprir a meta. Em fevereiro, uma grande queda de energia no Texas foi causada por uma tempestade de neve sem precedentes que congelou 23% das turbinas eólicas. Como a eliminação dos combustíveis fósseis deixará milhões de pessoas sem trabalho, o ex-presidente Trump disse que uma economia verde levará à pobreza. E agora, antes de terminarmos, vamos voltar a algumas notícias do Brasil. No dia 30 de agosto de 2021, foi publicada a medida provisória número 1065 de 2021, que dispõe, dentre outros pontos, sobre a positivação do Instituto da Outorga por autorização para o setor ferroviário, além da criação do Programa de Autorizações Ferroviárias, o ProTrilhos, conforme informado pelo Ministério da Infraestrutura. Esses instrumentos visam aumentar a atratividade do setor privado para realizar investimentos em ferrovias novas ou existentes. De acordo com o órgão, espera-se com a medida provisória a efetivação imediata da exploração indireta do serviço de transporte ferroviário mediante outorga por autorização. O objetivo do projeto é garantir que até 2030 o Brasil tenha até 40% de sua matriz de transporte representada pelos trilhos. Por hoje é só no Diante dos Fatos, mas antes de ir, se inscreva no nosso canal do Telegram na descrição abaixo. Obrigada por assistir e até a próxima!